número 11, livro chamado Gálatas, versículo de número 11, diz assim: quando, porém, Pedro veio para a cidade de Antioquia. Está muito alto o fundo aqui. Se puder trocar, tirar esse, eu agradeço. 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque havia se tornado irrepreensível. Versículo de número 13. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela conversa dele. Vou ler novamente, versículo 11. Pedro ia resistir-lhe na cara, porque havia se tornado repreensível. 13. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado pela conversa deles. Preste bastante atenção. O apóstolo Pedro se juntou com os judeus para estabelecer que algumas coisas da lei de Moisés deveriam se gentios fazerem. Quem são gentios? São aqueles que não são judeus, pelo qual Jesus estendeu a salvação. Só que Paulo não estava gostando da história, porque o que Pedro estava dizendo parecia bonito, correto, parecia convencedor. Por quê? Porque Pedro chegou a iludir Barnabé. O apóstolo Pedro chegou a enganar Barnabé com a lábia, com a conversa, com a revelação de Deus, com a lei de Moisés. E Pedro foi tão hipócrita que Paulo vai dizer assim: a hipocrisia estava tão alta que eu repreendi a Pedro na cara. O que Paulo estava dizendo? Eu disse na lata de Pedro: bíblico, você não tem moral para falar isso. Olha como Paulo agiu. Pedro era judeu, mas Pedro não queria fazer o que os gentios faziam, mas queria que os gentios fizessem o que os judeus faziam. Aí Paulo vai dizer: na hora certa, eu peguei Pedro e repreendi Pedro na cara. Mas Paulo não repreendeu Pedro brigando não, viu? Nem repreendeu Pedro discutindo, nem repreendeu Pedro batendo boca. Paulo repreendeu a Pedro com a palavra. Se você ler o versículo de número 14 e o versículo de número 15, você vai ver Paulo citando a Bíblia para Pedro, dizendo: Pedro, é errado. Você já viu aquelas pessoas que gostam de usar a Bíblia para trazer uma coisa que ela, na verdade, foi ela quem quis falar, mas ela usa a Bíblia para fazer aquilo? Aí quando ela, a vida dela, preste bastante atenção, a vida dela não tem estrutura e nem é exemplo para falar aquilo que ela disse que Deus mandou falar, ou que Deus revelou, ou que ela entendeu do texto. É uma pessoa que é atribulada na área financeira, mas está mandando todo mundo consertar na finança. É uma pessoa atribulada no casamento, mas está mandando o povo se consertar no casamento. É uma pessoa atribulada na oração, mas está mandando o povo orar. Paulo olhou para Pedro e disse: cala a boca, Pedro, porque a palavra não te dá autoridade para você falar isso. A palavra não te dá respaldo para você falar isso. Que tipo de entendimento é esse que você está tendo? Que tipo de revelação é essa que você está tendo? Irmãos, a conversa de Pedro era tão bonita que enganou Barnabé. Barnabé era um dos 12 apóstolos. A conversa de Pedro era tão convincente, era tão de Deus, que iludiu Barnabé. E Paulo vai dizer assim: até tu, Barnabé, caiu na história de Pedro. Sabe quando aquela conversa é mal contada? Sabe quando aquela conversa é mal vista? Sabe quando aquela conversa é uma conversa estranha? Parece com a verdade, mas a gente sabe que não é. Parece que é de Deus, mas se você for analisar, é o diabo que está na história. Quando você se deparar com isso, repreenda na cara. Não é por trás, é na cara.
Mas não é repreender brigando, é com a palavra. Espera aí, Deus mandou? Mandou. Deus disse? Deus disse. Você entendeu da Bíblia? Entendi. Vamos ver o que a palavra diz sobre você e sobre o que você está dizendo. Não bateu, então cala a boca. Conectou? Não, não conectou. Então não fala. Porque se você se deixar enganar, e a Bíblia vai usar uma linguagem forte, hipocrisia. O que é hipocrisia? Joga no Google. Hipocrisia é quando eu cobro aquilo que eu não faço. É quando eu peço aquilo que eu não dou. É quando eu aponto aquilo que eu não sou exemplo. Paulo vai dizer: isso aí, Pedro, é hipocrisia. Ele repreendeu Pedro na cara, com a palavra. E aí Pedro vai dizer, Paulo vai dizer: Pedro, foi Deus que te deu o entendimento de trazer a circuncisão para cá? Mas que entendimento é esse que Deus te deu, se nem você é exemplo disso? Está lá, ó, versículo de número 14, lá no finalzinho. Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos que estavam ali: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, como pois quer obrigar gentil a viver como judeu? Vamos entender isso aqui. Paulo disse assim a Pedro: olha, dois apóstolos brigando, viu? Discutindo. Paulo disse assim a Pedro: Pedro, tu não é judeu? Sou. Por que tu vive como gentil e quer obrigar o gentil a viver como judeu? Vou dar um exemplo. Você é da igreja batista? Sou. Você vive como batista, não vive? Vive. Perdão, se é batista, sou. Como é que você vive? Eu sou da batista, mas vivo como assembleiano. Como é que eu, que sou batista, vivo como assembleiano e quero obrigar o assembleiano a viver como batista, se nem eu vivo como batista? Como é que eu vou cobrar de casamento? Como é que eu vou cobrar de uma coisa que nem eu faço? Que nem eu posso falar. Como é que eu digo vamos evangelizar se nem eu evangelizo? Como é que eu digo vamos orar se nem eu oro? Não pode. Paulo está dizendo: Pedro, cala a boca, Pedro. Nem você faz isso. Aí Paulo vai dizer assim: você está sendo injusto com a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho, ela é revelada. Aquilo que vem de Deus é dado a quem está conectado com a vontade de Deus. Só faltou Paulo dizer assim: é o diabo que está te usando. Porque Paulo, eu acredito que Paulo não falou isso a Pedro, porque Paulo não tinha coragem, mas Jesus tinha. Lembra que Jesus disse? Cala a boca, Satanás. Com Pedro, na cara de Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus tinha coragem, Paulo não tinha, mas Jesus tinha. Por quê? Porque vira e mexe, o velho Pedro está querendo voltar. E a mesma história, a mesma conversa, a mesma história, o mesmo de sempre. Cria-se uma situação, cria-se uma condição, cria-se uma interpretação, cria-se uma revelação, para a mesma história de sempre. Atacar a mesma pessoa, o mesmo projeto, a mesma palavra, a conversa não muda, é sempre a mesma. Por quê? Porque o diabo não tem criatividade. Só quem pode criar, criatividade vem da palavra criação. Só quem pode criar, criatividade é uma criação diferente. Só Deus pode fazer isso. Então analisa quando alguém estiver falando, você vai ver que não tem sentido com a verdade do Evangelho. Quando você vai olhar, você vai dizer: isso é coisa do demônio, de Deus não. Quando você vai analisar, isso é coisa do capiroto, de Deus não. Por quê? Porque a verdade do Evangelho precisa ser mantida. Ainda que seja um apóstolo que esteja falando, ainda que seja um pastor que esteja falando, se estiver deturpando a palavra de Deus com hipocrisia, tem esse detalhe, viu? Hipocrisia. Uma vez aconteceu comigo, uma pessoa, essa pessoa era uma pessoa que eu sabia, não entendia nada da palavra. Nada. Chegou para mim e disse: Deus está mandando, essa pessoa, né? Deus está me revelando que você precisa ler mais a palavra.
Eu olhei para ela e falei assim: quantas horas de palavra você lê por dia? Ai, tem dia que eu leio, tem dia que eu não leio. Eu falei: eu leio no mínimo 2 ou 3 horas. Por que Deus está cobrando de mim, usando você para cobrar de mim uma coisa que nem você tem? Repreendi na cara, mas foi com o quê? Com palavra. Precisei nem discutir, quebrei em 40 pedaços. Então vocês vão se deparar no decorrer da história com pessoas assim, que Deus revela, que Deus mostra, que Deus usa, mas quando você vai passar aqui, não passa nem 25% da vida dela. Amém? Aplauda ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dar mais uma oportunidade.